Olá, quem não me conhece, meu nome é Cris Fontana, abril de 2022, e eu gosto de falar principalmente com aqueles que estão em início de carreira, passar alguns relatos, coisas pessoais que talvez você possa se identificar. Essa semana eu estive numa reunião com pessoas de longa data, né, de relacionamento de longa data, então amigos de infância, parentes, pessoas muito próximas e que sempre acompanharam a minha carreira desde os 12 anos, né, que comecei a fazer teatro na ACM. E assim que eu chego, uma pessoa que sempre gosta de conversar comigo, eu sentei do lado, uma pessoa que sempre me incentivou, perguntou de projetos, essa pessoa mudou. Depois da peste, né, que assolou a humanidade, a gente parece que está saindo daquele sufoco, me perguntou: Cris, o que você vai fazer do teu futuro? Você está pensando, né, no teu futuro? O que vai ser do teu futuro? Eu não respondi. Eu fiquei olhando e a minha cabeça foi pensando em quantas pessoas a gente perdeu nesses 2 últimos anos na minha profissão, na área de teatro, cinema, TV. Quantas pessoas ficaram no meio do caminho. Fomos os primeiros a fechar e até agora a gente não conseguiu se recuperar, a gente não conseguiu voltar como deveria. Todos sabem disso. Eu falei, por que será que ele está perguntando sobre o futuro agora e não sobre o que eu estou fazendo, que projeto que eu tenho, que novidade que eu tenho a respeito o que foi, né, esses 2 anos para mim e para as pessoas afins. Por que que esta pessoa que é culta, não é nenhuma pessoa que está distante da área cultural ou educacional, pelo contrário, por que que partiu nesse momento? Aí eu pensei, as pessoas quando eu comecei a fazer teatro achavam que era fogo de palha. Mesmo meus pais, né, 2 funcionários públicos, acho que pensaram que inicialmente era uma coisa mais para eu perder a timidez, eu era muito tímida, mas que isso não fosse uma coisa para minha vida toda. Aos poucos eles viram que realmente eu tinha talento e assim que eu me formei na Escola de Arte Dramática ECA USP, eu ganhei meu primeiro prêmio importantíssimo de revelação em 89. Várias peças premiadas. Sabe que eu nunca abri concessão, eu nunca fiz outra coisa na vida a não ser trabalhar com teatro, cinema, TV, enfim. Por que ele me perguntou sobre o futuro? E por que uma cara indignada, esperando a resposta? O que será que ela vai responder? O que essa pessoa que sempre viveu na corda bamba vai responder? As pessoas, elas não botam fé na minha profissão. Nunca botaram. E quando se referem ao que eu estou fazendo, perguntam, e aí, você mexe ainda com o teatro? Você mexe com arte, aquelas coisas que você gostava? Interessante, porque eu nunca perguntei para a pessoa, e aí, você mexe com medicina? Você ainda mexe com direito? Não. Você continua advogando? Você está clinicando? Você está ou não? E por que eu tenho que aguentar e sempre aguentei esse tipo de menção em relação à minha profissão? Como se a gente tivesse que provar sempre que a gente é capaz de viver de arte, né? Como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma contravenção viver de arte. A gente fica à margem sempre, né? Por isso que a gente fala com muito carinho da família do teatro, a família que a gente constrói com as pessoas em arte, porque a gente se reconhece.
Bom, eu acabei sendo respeitosa com essa pessoa e falando que eu continuava com a minha vocação. Qual a diferença de talento e vocação? Quando você aceita o chamado para viver de arte, você aceita o chamado da vocação. E não tem jeito. Por mais que você queira racionalmente, às vezes, pensar em outras possibilidades, você não consegue, porque a tua vida está intimamente associada, vinculada à vocação em arte. Então não é porque a gente quer, é porque a gente é a arte. Por isso que eu estou falando isso, você que está em início de carreira, porque quantos anos e anos minha mãe recortou o jornal de concurso público na tentativa de de demover da minha profissão para que eu possa ter mais segurança em alguma outra área. Eu sei que as pessoas normais, elas pensam dessa forma, né? Elas pensam no futuro de uma forma totalmente diferente da que nós artistas vivemos, pensamos. Aí eu finalizei a minha conversa com essa pessoa, fui para um outro lugar dessa reunião, dessa festa, e as pessoas estavam torcendo para que o veto da lei Paulo Gustavo permanecesse, né? Que fosse vetada essa lei. E começaram a comentar sobre que a mamata tinha acabado, como se os artistas sempre fossem culpados de tudo, né? O mal do mundo é o artista. Eu estou falando isso num reduto de pessoas próximas, de pessoas queridas, de pessoas que poderiam ter tido um cuidado, mas a sociedade em geral, ela pensa dessa forma, né? Então é muito bom de vez em quando frequentar determinados locais, sair dessa bolha que a gente acaba ficando, né? Na bolha dos artistas, para ver como as pessoas nos olham, como as pessoas nos veem, né? Muitos nos usam, né? Assistindo filme, indo à peça, ouvindo música, lendo um livro, né, literatura. A Lígia fala muito, Lígia Fagundes Telles, que a gente perdeu recentemente, fala muito a respeito da vocação, desse chamado da vocação. Então é isso, não espere que as pessoas te reconheçam, porque elas nunca vão te entender. Pode ter um reconhecimento ou outro quando você fica famoso, ganha um prêmio, né? E eu tô para estrear o meu primeiro longa-metragem com a minha direção, com o meu roteiro original. Então eu tô em véspera de lançamento do meu longa, é por isso que eu também tô tão sensível e tô refletindo essas coisas todas com vocês hoje. Então, é isso. Falei um pouco do que é a minha vocação de artista e que ainda bem que eu tenho muita força, né? Porque quando você vive de teatro, como é o meu caso, você crê profundamente nos deuses do teatro e eles não te deixam na mão. Hoje, dia 10 de abril, eu recebi um vídeo muito importante, fez muito bem para minha alma, do Wilson Antunes. Ele iniciou a carreira há muitos anos atrás no curso Emílio Fontana e hoje ele está na Turquia e ele filmou um teatro grego, a estrutura do teatro grego, as colunas do teatro grego. Ele homenageou a classe teatral e citou o nome de Emílio Fontana e de Cris Fontana nesse vídeo. E de certa forma, de todas as formas, eu falei para Emília na hora, eu falei, Emília, impressionante, né? Como
os deuses do teatro, eles não nos abandonam, porque eu ouvi tanta coisa desagradável nessa reunião, que era para ter sido uma reunião de afeto e de reconhecimento, de carinho, de colo. Que bom, Cris, que você sobreviveu esses 2 anos, né, de peste mundial. Que bom que você está aqui. Que bom que você continua com o seu ofício, com a sua vocação. Mas eu não ouvi nada disso. E o Wilson me compensou com esse vídeo, do nada, do outro lado, né? Poxa, na Turquia, tão longe, tão distante, ao vivo, eu recebi esse vídeo dele, dedicando aquela imagem, aquele local sagrado, que é o teatro grego, a mim, ao Emílio, às pessoas da arte, às pessoas do teatro. Você quer família mais incrível do que essa? Eu não conheço. Eu não arrependo em nenhum instante do que eu escolhi para minha vida, que era seguir o apelo, o chamado do teatro. E que bom que eu tenho essa família linda, que bom que eu tenho o amigo Wilson Antunes para me fortalecer nesse momento. Evoé, Wilson Antunes, Evoé.